Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Nós discutimos aqui toda semana o papel da TV na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. O Ver TV de hoje está sendo transmitido ao vivo de São Paulo e de Brasília. Nós vamos debater aqui com os nossos convidados o papel da comunicação pública numa sociedade democrática. No Brasil, o sistema público de rádio e de televisão é garantido pelo artigo 223 da Constituição Federal, funcionando ao lado dos sistemas privado, formado pelas emissoras comerciais, e do sistema estatal, controlado diretamente pelo governo. O sistema público é autônomo em relação aos governos e também à iniciativa privada, sendo controlado pela sociedade através de conselhos curadores. Funcionam assim as maiores empresas públicas de comunicação do mundo, como a BBC inglesa, a NHK do Japão, a RTP portuguesa, a PBS dos Estados Unidos e as TVs públicas da França, Alemanha, Canadá, entre muitas outras. Para debater o papel da comunicação pública no Brasil e no mundo, nós convidamos Renata Miele, secretária-geral do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé e coordenadora do FNDC, Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Tereza Otondo, jornalista, pesquisadora em comunicação e autora do livro Televisão Pública na América Latina, Para Quê e Para Quem? Vinícius Romanini, jornalista, professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, e Rita Freire, também jornalista, presidente do Conselho Curador da EBC. Em Brasília estão Bia Barbosa, coordenadora do Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social, e Gésio Passos, funcionário da EBC e diretor do Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal. Eu agradeço aos quatro aqui em São Paulo, aos dois lá em Brasília, por terem aceito este convite para conversarmos aqui um pouco sobre a comunicação pública, esta força tão importante em qualquer sociedade e também na sociedade brasileira. Eu vou começar com a Renata aqui. Renata tem estudos e também participa do Centro de Estudos de Mídia Alternativa Barão de Itararé, que pode falar um pouco de como ela vê a importância da comunicação pública numa sociedade que, no caso brasileiro, é majoritariamente ocupada pela comunicação comercial. Renata. Boa noite, Lalo. Obrigada a todos, à TV Brasil, pelo convite. É uma oportunidade ímpar, né, estar numa emissora de televisão aberta discutindo comunicação, né? Essa é uma das garantias da televisão pública, né? A televisão pública debate comunicação, debate democracia, debate direitos humanos. A gente está nessa trincheira de luta pelo fortalecimento da comunicação pública no Brasil há muitos anos, né? Como você mesmo explicou, na nossa Constituição tem lá a determinação de que a gente tenha um campo público de comunicação. No Brasil, a televisão nasceu comercial, né? O Código Brasileiro de Telecomunicações de 1962 nasceu dentro de um arranjo para que as concessões das emissoras de rádio e televisão fossem dadas à iniciativa privada, né, ao mercado, e nós nunca tivemos no Brasil a tradição da comunicação pública. A comunicação pública nasceu ainda educativa, com as experiências estaduais, também da ditadura militar, com o objetivo de levar a educação à distância, né? E posteriormente houve um arranjo para transformar essas emissoras em emissoras públicas. Nem todas têm um estatuto jurídico e nós, ao longo dos anos, conseguimos lutar para garantir a construção dessa emissora, que nasceu do primeiro Fórum de Comunicação Pública, né, onde reuniu-se lá muitos atores sociais dos mais variados campos da cultura, da comunicação, da educação, do governo, para discutir a importância de se criar no Brasil, então, uma comunicação pública, e derivado disso nós temos hoje aqui a empresa Brasil de Comunicação e, dentre elas, a TV Brasil, que é a sua emissora que nós estamos aqui hoje. Você falou do fórum, eu tenho até aqui, vou mostrar aqui para o telespectador, eu tenho aqui um do caderno de debates do primeiro Fórum Nacional de TVs Públicas, que foi realizado em Brasília e do qual surgiu a EBC. Foram vários movimentos sociais vinculados à comunicação que participaram desse fórum. Né? E dali surgiu a EBC. Mas eu quero colocar na conversa a Tereza Otondo, que é autora do livro, nós já mencionamos, sobre a televisão na América Latina, e também é autora de um artigo que está nesse livro,
Hoje a bibliografia é farta. A Teresa Otondo escreveu, junto com vários autores latino-americanos, tal, Jesus Martim Barbeiro, o Orozco, vários autores latino-americanos, o livro Televisão Pública do Consumidor ao Cidadão. Do Consumidor ao Cidadão. É esse livro aqui. Essa é uma grande diferença da TV pública, não é? O seu telespectador não é consumidor, é cidadão, não é, Teresa? Na verdade, o conceito de TV pública, um grande princípio, é realmente o de principalmente na questão informativa, de pensar a comunicação, a informação como um bem coletivo. Um bem coletivo não tem dono, ou seja, o governo, ou seja, a empresa privada, o capital ou o Estado. Então, essa combinação de interesses, ou esse confronto de interesses, às vezes desvia muito a discussão sobre a questão da televisão pública, que na América Latina é um conceito ainda frágil. Em 2008, quando foi feito o fórum em Brasília, foi a primeira vez no Brasil que isso se discutiu realmente a fundo. E foram dados passos muito importantes, que fizeram eco na América Latina inteira. Mas o passo final, a meu ver, não foi dado. É o desligamento completo da gestão da televisão pública do governo. A gente fala governo, porque é governo. Porque se fosse Estado, a questão não seria a mesma, certo? Principalmente aqui no Brasil, mas em toda a América Latina, tudo que é estatal é governo. Então, muda com cada governo. E televisão pública não pode mudar com cada governo, porque é um bem público que atende a um interesse público que é da grande maioria, certo? Não é só de quem votou nos representantes que naquele momento estão no governo. Esse conceito ainda é um pouco complicado, não amadureceu muito, embora a televisão, principalmente, isso aqui debata muito a questão da comunicação pública, certo? O Chile, por exemplo, quando se redemocratizou, optou, mas realmente houve um plano muito bem feito para dizer o governo não vai ter mais televisão nas mãos, que nem os Estados Unidos. Eles não têm uma emissora que se diga de governo. Então, um presidente, um deputado, uma comunicação... Mas tem a televisão pública. A televisão é pública, mas quando o presidente quer falar, ele precisa pedir licença para a televisão. Não é que ele chama a televisão e agora eu vou falar a qualquer hora, em qualquer momento. Não. Nos Estados Unidos, tem aquela célebre conferência pública, né? Aquela entrevista que todos os jornalistas vão lá, de não tem uma comunicação própria, certo? Então, realmente há uma distância maior entre a empresa de comunicação pública e o governo ou o capital. O grande problema é como se financia estas operações, nas quais, qual é o núcleo da comunicação? São os que produzem, trabalham a informação, os jornalistas, certo? Então, aí, em torno disso, como se cria uma empresa que funcione para o interesse comum com uma mercadoria, entre aspas, que se chama bem público. Muito bem. Eu queria colocar o Vinícius aqui na nossa conversa. Vinícius tem discutido lá na ECA, na Escola de Comunicações e Artes da USP, essa questão da importância de uma TV pública no Brasil num quadro que é praticamente monopolizado pelas televisões comerciais. Eu acho que essa é uma discussão que você faz lá. Esse é um tema recorrente, né, nos estudos de comunicação, porque o Brasil é um dos países, se a gente for pegar assim, o desenvolvimento das comunicações de massa no mundo, o Brasil é um dos países mais atrasados na diversificação dos interesses, né? E eu acho que a questão do interesse é importante, porque quando você fala assim, um sistema governamental, é claro que o interesse envolvido é aquele que é pautado pelo governo. Então, quando é o interesse privado, é claro que é um sistema de relações comerciais de onde emergem as pautas e portanto, onde o conteúdo é produzido.
o interesse público, né? Então, uma TV pública, ela deve ser pautada por um interesse que é da comunidade. É a busca não só de consensos, né? Porque é uma parte importante da comunicação, é que você possa discutir temas que são espinhosos, que são difíceis de assimilação e que você possa, então, criar um caminho para o consenso de onde as decisões, então, possam se precipitar e aí a gente possa evoluir, né, como nação. Mas tem a questão da diversidade, que muitas vezes não é de uma forma adequada contemplada nas TVs chamadas estatais ou governamentais ou de interesse puramente privado. E eu acho que num país nosso, como o nosso, né, que é de uma sociedade extremamente diversa, onde você tem o convívio de minorias, várias questões importantes como de gênero, diversidade étnica, cultural, problemas históricos de colonização que estão se acumulando e que não estão bem resolvidos, você ter uma empresa que paute, né, uma empresa de comunicação pública que paute os seus programas, tematize essas questões e, portanto, seja um indutor de uma discussão que nas outras empresas se faz de forma velada ou subreptícia, ou simplesmente não se faz, porque os interesses, muitas vezes ideológicos, religiosos, que estão ali, ou comerciais. Então, uma empresa pública, ela tem esse papel de indutor de temas que vão fazer avançar a civilização, entendeu? A questão da civilização de uma nação, né? Então, eu acho que essa é uma questão. A outra coisa é a abordagem. As empresas privadas, governamentais, estatais, elas se repetem muito, né? Porque elas seguem um modelo de produção que é consolidado e que é pautado pela eficácia, né? E isso reprime um pouco a originalidade, né? Em todos os campos, do jornalismo, produção cultural. Então, quando você tem uma empresa pautada pelo interesse público, ela está mais solta das amarras desse sistema consolidado de produção e ela pode exercitar uma originalidade que é fundamental para que a gente tenha uma cultura viva, entendeu? Uma cultura midiática viva que não se torne necrosada porque você vai mudando o espectro dos canais e você tem a mesma grade se repetindo praticamente em todos, você tem a mesma forma de produção de jornalismo se repetindo em todos. Então, a TV pública, dada a curadoria e a diversidade que a curadoria implica, ela pode exercitar esse papel de indutor de temas e de valorizar a criatividade na produção. Muito bem. Rita, eu falei aqui na abertura do programa que as televisões públicas em várias partes do mundo, as grandes televisões também, elas são geridas, como a IBC, por um conselho curador. E você é a presidente do conselho curador. O que é o conselho? Explica para o telespectador o que é o conselho curador e qual é a formação desse conselho. Tá. Como é que ele representa a sociedade em relação à TV? Tá. Bom, Lalo, primeiro queria te cumprimentar e agradecer por essa oportunidade de estar fazendo esse debate, que é precioso para o conselho curador. É precioso para toda uma representação da sociedade. O conselho, ele é a forma que a sociedade tem de zelar pelo conteúdo da sua comunicação pública. E isso envolve uma série de atividades que vão desde o plano que a empresa pública faz no início de cada ano, até o acompanhamento de situações que ameacem a empresa pública, a defesa de uma lei que coloca a sociedade dentro da EBC para controlar os seus conteúdos. Então, para isso é preciso que a sociedade esteja bem representada e legitimada. Então, existe um conselho curador, ele foi criado junto com a lei da EBC, e à medida em que os mandatos vão se encerrando, a sociedade se mobiliza para substituir essas pessoas, trazendo temas que não são abordados ou não estão sendo bem abordados, ou que precisam de uma visibilidade, de uma compreensão maior da sociedade. Então, para isso a gente tem esse conselho que tem
15 representantes da sociedade civil e tem também o governo ali, tem 4 representantes de ministérios, tem um representante dos trabalhadores, que é uma representante, né? Uma representante também do Senado, uma representante da Câmara. Então, é um colegiado que ele tem muita responsabilidade, mas também ele tem muita legitimidade e ele é muito cobrado pela sociedade. Então, é uma defesa que a EBC tem para tratar dos seus conteúdos de uma forma diferenciada do que o mercado oferece, né? Tanto que você aqui está fazendo um debate que a TV pública faz e que os meios de comunicação fogem. Acho que seria muito importante, eu acho, fazer um debate sobre o porquê os meios de comunicação no Brasil não debatem a comunicação, não debatem isso com a sociedade. Esse é um assunto proibido e as pessoas acreditam quando ligam a TV que elas recebem uma informação como verdadeira, vindo de algum lugar que não se sabe e que induz comportamentos, né? Induz um pensamento coletivo, que é um negócio que está nos pautando no dia a dia. Então, a comunicação pública, e no caso a EBC, que tem esse conselho curador bem estruturado, né? E tem a ouvidoria também, muito bem lembrado, e tem também um conselho de administração. A EBC, ela é toda cercada de instrumentos para protegê-la, onde toda a representação é cuidada, é bem cuidada. Então, isso torna a experiência brasileira de construção da mídia pública uma experiência que nós devemos proteger, que a sociedade deve proteger e que ela não pode ser ameaçada a cada mudança de governo. E é para isso que existem todas essas instâncias. Muito bem. Eu queria lembrar ao telespectador que o programa é ao vivo, então há uma interação. Ele pode fazer perguntas através das redes sociais, o endereço vai aparecer aí na tela, para os nossos convidados. Eu quero colocar agora a Bia Barbosa. Ô Bia, eu trouxe aqui a sua dissertação de mestrado. Eu tive a honra de fazer parte da banca da dissertação. Olha o peso da dissertação, ele ainda não foi publicado em livro, mas brevemente deverá sê-lo, né? O tema da Bia no mestrado na GV, na Fundação Getúlio Vargas, foi o seguinte: violação de direitos humanos e regulação de conteúdo na TV. Brasil em perspectiva comparada com França e Reino Unido. Eu queria que você falasse um pouquinho das características da comunicação pública, da televisão pública na França e no Reino Unido, países que você pesquisou para o seu trabalho. Boa noite, Lalo. Boa noite a todo mundo que está aí em São Paulo e a quem está nos assistindo. E queria também parabenizar a importância da gente fazer esse debate nesse momento em que a gente tem talvez uma troca de governo no país em andamento e que o debate da comunicação pública sempre vem à tona, né? Então, acho importante essa discussão estar acontecendo e a experiência de outros países é fundamental da gente se espelhar nesse momento, até porque a gente está falando, pelo menos no caso da França e da Inglaterra, que você me perguntou e que foi o que eu pesquisei, a gente está falando de sistemas públicos de comunicação que têm décadas de funcionamento, né? O sistema francês é dos anos 40, o sistema inglês é a BBC da Inglaterra, que todo mundo conhece como uma referência de comunicação pública no mundo, é de 1927, e são sistemas públicos de comunicação que envolvem dezenas de emissoras. Na França são 4 canais de televisão abertos, 7 rádios nacionais. Na Inglaterra o sistema da BBC chega a envolver 40 rádios regionais, né? Então a gente está falando de um sistema robusto de comunicação e de uma percepção da sociedade, como os colegas daí de São Paulo já colocaram, que compreende, ao contrário do que a gente tem aqui no Brasil, a importância de uma comunicação pública. E essa falta da cultura de uma comunicação pública que a gente tem no Brasil, ela é resultado também da incipiência do nosso sistema, né? Foi só em 2008 que a gente passou a ter uma televisão pública nacional como a TV Brasil. E tudo isso traz nesse momento até uma certa fragilidade para esse sistema e daí a importância da gente sempre reafirmar o papel da comunicação pública numa sociedade. Acho que o eixo central
E o Intervozes tem um estudo e um livro publicado sobre 12 experiências de comunicação pública no mundo. Acho que um eixo central dessas experiências e de países que têm sistemas muito mais consolidados do que o nosso é a questão da autonomia, né? Esse é um dos pilares de todo o sistema de comunicação pública e que é dado em diferentes países, mas essencialmente pela existência de conselhos com participação da sociedade civil para zelar por essa autonomia diante dos governos. A Rita já explicou bastante como é que funciona a questão do conselho curador aqui na EBC. No caso da França, por exemplo, a gente tem um conselho da empresa de comunicação francesa que se chama France Télévision, e a gente tem conselhos para cada um dos veículos, ou seja, para cada uma das emissoras de TV e para cada uma das emissoras de rádio, fortalecendo ainda mais essa autonomia, essa independência dos governos. No Reino Unido, a mesma coisa, o BBC Trust, que é o conselho da BBC, também é formado por representação de trabalhadores, da sociedade civil, por notáveis, por indicados do parlamento britânico e do governo britânico também. E esses conselhos têm mandatos e são esses conselhos, e aí tem uma diferença em relação ao Brasil, são esses conselhos, tanto na França como na Inglaterra, que indicam a direção dessas empresas, que indicam ou o presidente ou o diretor-geral. O cargo máximo dessas empresas não é sequer indicado pelos governos, é indicado por esses conselhos, justamente para fortalecer ainda mais essa autonomia em relação a qualquer tipo de ingerência governamental que possa acontecer. Aqui no Brasil, a indicação, no caso da EBC, que a gente está falando aqui como exemplo principal do nosso sistema de comunicação, a indicação do presidente é feita pelo presidente da República, pela presidência da República. Mas a nossa lei da EBC, a lei que criou a EBC, criou um mecanismo para garantia de autonomia, que foi o estabelecimento de um mandato para esse presidente da empresa. Ou seja, é o presidente da República que nomeia, mas ele não pode nomear a qualquer momento. Ele tem que respeitar esse mandato e o afastamento desse diretor só pode acontecer, desse diretor, do presidente da empresa, só pode acontecer em casos previstos por essa lei ou no caso de votos de desconfiança dados a essa direção pelo Conselho Curador, justamente porque se entende que é esse conselho que representa a sociedade civil que tem o direito de destituir uma direção, justamente para que a comunicação pública não fique dependendo de um governo ou de outro, garanta a sua autonomia e garanta a sua continuidade ao longo das gestões presidenciais. Aqui no Brasil a gente resolveu esse arranjo dessa forma, em outros países o arranjo é ainda mais cuidadoso nesse sentido de que é o próprio conselho que pode que indica e que elege, escolhe quem vai ser o presidente das empresas e o presidente de cada emissora, o diretor de cada emissora, e somente esse conselho pode destituir também essa direção. Bia, eu queria colocar também o Gésio aqui na conversa, ele é funcionário da EBC e podia falar também em relação como é que ele vê a participação dos funcionários na defesa da comunicação pública. Oi, Lalo. Então, os sindicatos dos jornalistas, o movimento sindical e principalmente os trabalhadores de toda a comunicação pública, acho que em todo o Brasil, são um dos principais atores preocupados em consolidar a comunicação pública e garantir sua autonomia. A gente aqui da EBC, por exemplo, fizemos uma greve em 2013, em 2015, que além das questões trabalhistas, o foco central era a garantia da autonomia para a produção da comunicação pública. Não é uma pauta corporativista, não é uma pauta de interesse individual dos funcionários, porque se os funcionários não tiverem autonomia para produzir os conteúdos que vão ao ar nas emissoras, na internet, na rádio, na televisão, o cidadão não vai receber uma comunicação pública de qualidade. Então isso passa sim por uma garantia de estabilidade dos empregados, né? Eu acho que isso é fundamental. Garantir que nenhum governo, né, já que há uma interferência de fato muito grande dos governos nas experiências diversas de comunicação pública no Brasil, inclusive aqui na EBC, de interferência nas pautas diárias dos noticiários da empresa. Então, se os funcionários não tiverem autonomia, eles não vão ter condições de fato de produzir um produto autônomo. Então, além disso, né, uma briga muito forte dentro da própria EBC e em outras emissoras públicas é os cargos de gestão também serem ocupados por esses funcionários, né? Então, hoje aqui na EBC, por exemplo, a maioria dos cargos de gestão são indicados diretamente do governo, afetando diretamente a produção de conteúdo. Então,
Então, a IBC foi criada em 2007 pela medida provisória, pela lei em 2008, e desde então a gente vê uma grande fragilidade na produção do seu conteúdo, principalmente para a intervenção direta do governo federal aqui dentro. E isso ocorre em todas as emissoras públicas no Brasil inteiro. Então, chegamos num momento como esse, de um governo interino, como uma mudança eleitoral de governos, os trabalhadores ficam muito intranquilos sobre o que vai acontecer com essas emissoras. Ocorre em todos os estados onde temos emissoras educativas, públicas, em que uma mudança de governo praticamente muda toda a concepção de uma emissora pública, a programação, os conteúdos produzidos, e essa preocupação também passa hoje pelos trabalhadores da IBC, né? Numa mudança de fato um governo interino, como é que vai se dar essa comunicação pública? Então, a gente aqui nós estamos construindo bastante essa luta, os trabalhadores, não só da IBC, mas toda a comunicação, né, num diálogo bem amplo que a gente vem construindo, para que a autonomia na produção da comunicação também seja uma forma de garantir a independência da comunicação pública, né? Então, a gente está numa luta também contra a terceirização, que a gente acha que é mais uma maneira de evitar que o conteúdo tenha a sua independência e garantir e zelar pelos princípios da comunicação pública. Então, são uma série de ações que os trabalhadores também vêm construindo. Também achamos que o controle social é fundamental. A experiência a IBC avançou muito mais na experiência de controle social do que as outras demais emissoras que tem no próprio país, né? Inclusive, tem representantes dos funcionários no próprio Conselho Curador, tem representantes dos funcionários também no Conselho de Administração. Também a gente vê como a ouvidoria, por exemplo, uma ouvidoria independente que temos na IBC, que mostra nos seus relatórios, não estou falando a interferência do governo federal nos últimos anos, vem se dando de maneira aleatória. Os relatórios da ouvidoria, feitos nesses últimos anos pela ouvidora aqui da IBC, a Josete, mostra um noticiário muito oficialesco. Então, acho que a gente tem que avançar também na produção do conteúdo, temos que avançar também na visão dos funcionários e nesse controle social que está se dando pelos próprios mecanismos que a própria IBC já tem e que outras emissoras pelo país têm de maneira muito mais frágil, né? Emissora, por exemplo, como a TV Minas, teve um conselho curador, eu sou de Minas, então eu acompanho um pouco de longe, que eu estou agora em Brasília, mas acompanho a história da TV Minas. Teve um conselho curador que ficou quase 10 anos sem ser instalado, né? Temos outras experiências, por exemplo, a experiência da empresa Pernambuco de Comunicação, que é uma experiência mais recente, baseada na própria IBC, em que o conselho curador é o conselho de administração da empresa, hoje está sufocada porque não tem recursos, não tem nem corpo funcional para fazer a comunicação pública em Pernambuco. Então, a gente vê esses dois laços, tanto do controle social como a autonomia dos funcionários, como fundamental para a gente desenvolver uma comunicação pública e consolidar isso no país. Tudo bem, Gésio. Eu vou ter que fazer um rápido intervalo, mas o Ver TV volta em instantes conversando aqui com os nossos convidados em São Paulo e em Brasília sobre a comunicação pública no Brasil. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje aqui com os nossos convidados sobre o papel da comunicação pública na sociedade brasileira. E nós já recebemos pelo Twitter uma primeira pergunta do Antônio Filho, que quer saber se com a mudança de governo pode haver alguma alteração nas pautas das TVs públicas. Eu vou perguntar para você, Rita, que é do Conselho. Ele está se referindo a mudanças de governo de modo geral, né? Eu acho que... Se isso pode interferir nas pautas da TV pública. Porque hoje a gente está vivendo aí essa interinidade, né, no governo e nós acompanhamos nesse momento uma série de boatos, notas que saem na imprensa, elas não são novidade quando há mudanças na política, é claro que sempre isso nos chega, mas obriga o Conselho Curador a sempre que há esse questionamento, por menor que seja na mídia, a se posicionar, porque é dever do Conselho não permitir que isso aconteça. E se existe uma ameaça real, o Conselho tem que utilizar suas prerrogativas e fazer um debate
claro com a sociedade sobre o que se passa. Hoje nós temos uma situação de informações publicadas na imprensa, em sites, mas que são informações que não se assumem oficialmente e colocam até a possibilidade de você estar num diálogo intermediado com um governo que não coloca claramente o que pretende para discutir o futuro da IBC, porque a IBC, nós temos no Conselho Curador o Ministério da Cultura, e o Ministério da Cultura foi extinto. Então, vem uma secretaria. Então, nós precisamos debater, mas um diálogo de alto nível, não um diálogo que passe via internet. Via vazamentos que, se não são autorizados, o governo tem que tomar providências, o governo interino. Se eles são autorizados, então, eu acho que o Michel Temer e quem estiver resolvendo as questões que fornecem essas informações para a imprensa, tem que elevar esse nível, porque a sociedade está no Conselho Curador para fazer o debate da IBC. Então, nós esperamos não ter que ficar debatendo com boatos, com informações, que não é o problema dos jornalistas que divulgam, mas é o problema da fonte não autorizada, quer dizer, não parece que existe um jornalismo investigativo aí para... não sei se a Bia não, está Renata. ouvindo. Eu acho que esse é um grande problema, quer dizer, quando mudam-se governos, pode-se ter interferência na pauta das empresas de comunicação. E a gente vê isso muito claramente, às vezes, quando mudam-se governos dentro do mesmo partido. A gente tem o caso aqui de São Paulo, né? Os governos do PSDB, que foram se alternando, tinham visões diferentes sobre a TV Cultura, historicamente, né? E isso teve impacto importante na programação da TV Cultura ao longo dos últimos anos, ao ponto de, na última quadra, né, a gente ter o surgimento dentro da TV Cultura, por exemplo, da TV Folha, que é um programa jornalístico que, ao meu ver, não poderia jamais ser terceirizado, né, numa emissora pública, porque a função da emissora pública é fazer jornalismo, né? E mais grave ainda, terceiriza para uma empresa de comunicação que não tem nenhuma prerrogativa de responsabilidade, porque ela é uma empresa de comunicação privada que não passa por concessão, já que a Folha é um jornal impresso, né? No caso da IBC, eu acho que a gente sempre tem que zelar sobre essa questão, e o Conselho Curador fez um debate recentemente, um seminário, onde a gente discutiu amplamente a questão da autonomia da IBC. O FNDC e outras entidades criticaram muito esse dispositivo desde a criação da lei da IBC, que ainda manteve a indicação da presidência da empresa a partir da presidência da República. Isso não acontece na maioria dos outros países, como a Bia explicou nos exemplos que ela citou. Então, apesar de indicar, o presidente tem um mandato de 4 anos para garantir essa autonomia. Porque um ministério, por exemplo, ele pode ser alterado pelo seu presidente, porque o ministério não tem autonomia com relação ao governo, mas a empresa pública de comunicação, ela tem uma autonomia com relação ao governo. Por isso, o presidente não pode trocar a administração dessa empresa, porque não é um cargo de confiança. Então, essas questões e a pauta e o debate têm que ser preservados na comunicação pública, e essa é uma discussão que ela não deve acontecer apenas durante as trocas de governo ou em momentos como nós estamos vivendo no Brasil hoje. Ela tem que ser uma preocupação permanente da sociedade, né, de preservar o conteúdo da comunicação pública, desse conteúdo estar a serviço da comunidade, do interesse da comunidade, de pautas que garantam o debate de direitos humanos e a defesa de temas e o debate de temas que são sensíveis. Essa questão da pauta é importante, porque eu acho que a pior coisa que pode acontecer num sistema público é uma colonização predatória pelos outros sistemas, o estatal, o governamental, o privado. Quer dizer, quando eles, por fragilidade
legislativa, estatutária, quando você abre essa porta para que esses outros interesses entrem ali, na verdade você mata o projeto de uma TV ou de um sistema público de comunicação. E eu quero dizer que, no caso recente, por exemplo, dos debates públicos que nós vivemos, né, ultimamente, eu tenho feito uma leitura comparada, né, uma crítica mesmo da cobertura que os vários veículos brasileiros e internacionais vêm fazendo. O que eu percebi, que eu acho que é um dado interessante, que deve ser aqui ressaltado, é que existe uma grande homogeneidade no espectro, né, das empresas monopolistas de comunicação no Brasil, que estão todas alinhadas e, portanto, ocupando uma superposição do espectro da opinião pública. E aí você tem o nosso, por exemplo, caso aqui da TV Brasil, que se alinha num espectro um pouco mais à esquerda. E o interessante é que, se você vê a cobertura internacional, a cobertura que as grandes empresas internacionais estão fazendo da situação política brasileira, e eu falo aí o The Economist, que não é de esquerda, eu falo aí o Le Monde, New York Times, The Guardian. Você vê que a perspectiva deles sobre os eventos políticos se aproxima muito mais da cobertura que a TV Brasil faz jornalisticamente do que todo o espectro da mídia monopolizada que faz uma cobertura alinhada contra o governo e a favor de um projeto de país que parte da iniciativa privada. Então, a gente vê que o que emana nas pautas da imprensa tradicional familiar monopolista brasileira são as pautas tradicionais que vêm do mercado financeiro e do mercado produtivo em geral. Fiesp, por exemplo, dando a linha mestra dessas pautas. Então, ter uma empresa pública que tenha arejamento, independência, autonomia para fazer um diálogo maior do espectro político é essencial para a sanidade política do país, para que a gente não embarque num discurso de polarização, de ódio absoluto, sem que haja argumentação racional para o debate. Eu acho que as empresas de comunicação brasileiras falharam cabalmente ao não suprir para a população brasileira informação de qualidade para fomentar os caminhos políticos tortuosos que a gente precisava passar nesse processo, por exemplo, do impeachment. E eu acho que a cobertura que se faz hoje na TV Brasil, ela permite esse arejamento que é essencial, inclusive, para a maneira como o Brasil se comunica com os seus vizinhos e com a imprensa internacional em geral. Muito bem, acho que a Bia queria falar, né, Bia? Renata falou bastante do que eu queria complementar, mas eu acho que o que é importante, dialogando com a pergunta que veio pelo Twitter, há esse risco? Sim, há esse risco. E eu acho que, diante de uma situação de risco, é fundamental que a gente defenda o projeto e a lei da EBC. Que a gente entenda os princípios que estão colocados ali e que a gente entenda por que nós, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, defendemos tanto a criação de um sistema público de comunicação no Brasil para garantir essa complementariedade prevista na nossa Constituição Federal, e nós não podemos abrir mão desse projeto. E isso não significa defender uma comunicação de esquerda, mais alinhada com o governo da presidenta que foi afastada temporariamente. Isso significa defender uma comunicação, como o professor Vinícius acabou de trazer aqui, independente de governos, independente de mercados, independente de outros interesses que não sejam os interesses da coletividade e o interesse público. Então, nesse momento, e isso acontece agora, eu acho que de uma maneira mais abrupta, porque a gente está vivendo uma mudança interina de governo, mas já com mudanças bastante significativas na estrutura do Estado brasileiro, que estão colocadas. A Rita citou a extinção do Ministério da Cultura, por exemplo, e eu cito a dos Ministérios das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. E essas mudanças são significativas. A lei da EBC existe para proteger a EBC, para que a EBC não passe por esse rol de mudanças que estão totalmente
dependentes da decisão discricionária do presidente interino nesse momento. Então, acho que esse risco existe e é fundamental que a sociedade se organize nesse momento para defender essa autonomia da EBC. Isso significa negar que houve problemas no passado, negar que, como o Gésio colocou aqui, que houve episódios de ingerência nesses anos de existência da EBC, ou que há constantemente episódios de ingerência nas emissoras educativas e públicas dos estados, não significa. Isso é fruto da nossa falta de cultura de comunicação pública. Agora, achar que a gente vai, a partir desse momento, ignorar a importância desse projeto e deixar de defender a lei porque houve erros no passado, eu acho que está equivocado. Eu acho que o que a gente tem nesse momento que fazer é defender a lei que criou a EBC, defender os princípios que são colocados ali e defender a sua autonomia. Muito bem, Bia. Eu vou fazer mais um intervalinho e o Ver TV volta dentro de instantes, conversando aqui com os nossos convidados em São Paulo e em Brasília sobre a comunicação pública no Brasil. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre o papel da comunicação pública na sociedade brasileira. E nós recebemos aqui pelo Twitter a pergunta da Bel Clavelin. Ela quer saber como a sociedade pode apoiar a EBC para garantir a comunicação pública. Vou começar com a Tereza aqui, que não falou no bloco anterior. Tem tanta coisa para falar. Então, mas é o seguinte, eu não vou falar especificamente da EBC, mas da televisão pública em geral, isso, ou da TV Cultura, que eu conheço um pouco mais, porque trabalhei lá. E eu digo, bom, todas elas temos os conselhos curadores, sabe? Mas, Bel, você sabe quem é o conselho curador da TV Cultura, por exemplo, e como acioná-lo? Então, o que está nos faltando realmente é participação da bendita sociedade. Sociedade sou eu, você, a Bel, nós aqui que nos preocupamos com não estamos sabendo o que está acontecendo e onde vamos saber, porque a televisão pública veio para isso, certo? Então, é uma questão de sair de casa e dar uns passinhos, porque é individual. Nós estamos, e coletivo também. Mas se eu quero saber o que está acontecendo, eu tenho que ir lá bater na porta da TV Cultura ou dos conselhos, na internet tem o nome de todo mundo, e interpelar. Porque eles são representantes da sociedade. Exatamente. Este assunto não está sendo pautado. Por quê? Porque o assunto é o seguinte, comunicação pública é o seguinte, não tem dono, somos nós. Então, qual é a agenda? A agenda, o que está sendo pautado e o que está sendo escondido, o que está sendo omitido. É essa falta, a opacidade da nossa comunicação no Brasil, de maneira geral. E eu acho, Lalo, assim, Tereza, que no caso da EBC em particular, a EBC tem 8 anos, né? A lei da EBC é de 2008. Então, falta ainda muita ação da sociedade e do próprio Estado, de divulgação da EBC. Você vê, em São Paulo, a EBC, a TV Brasil, por exemplo, não está no canal aberto, né? Então, você tem dificuldades ainda é uma emissora que ainda é nova. Você tem que levar elas para as pessoas. Então, como fortalecer a EBC? Divulgando a programação da EBC. A EBC tem programas... Está no digital, está no aberto digital. Está no digital, mas o sinal digital ainda não é captado por todo mundo. As pessoas ainda estão na era analógica, né? Infelizmente, o governo tem adiado, né, a questão da implantação do sinal digital, que já contribuiria demais para essa questão de você diversificar mais o espectro e ter mais diversidade na nossa televisão. Então, você tem que divulgar mais. Você tem programas importantíssimos, o Plural, que está tratando agora da questão LGBT, e uma série de outros programas, para além do noticiário, que eu acho que também busca experimentar um formato diferente. Então,
Então, eu penso que nós temos também que dar mais vazão, né? Pela internet, pelas redes sociais, que hoje são um instrumento importante de viralização de conteúdos. Então, você ajudar a distribuir mais a programação da EBC também é uma forma, além de acessar o Conselho Curador, participar dos debates, mandar. Eu já fiz esse teste. Eu já me senti insatisfeita com notícias que saíram, por exemplo, na Agência Brasil, porque a gente está falando da TV Brasil, mas a EBC, ela não é só a TV Brasil, ela tem a Agência Brasil na internet, ela tem os rádios, né? Aliás, as rádios importantíssimas, como a Rádio na Amazônia. A Nacional, né? Do Rio. A Nacional do Rio. Então, eu já fiz como cidadã o teste de mandar lá uma cartinha dizendo: não fiquei satisfeita com a notícia X. Eu fui respondida rapidamente. Eu fiz um teste para ver se funcionava até. Fui respondida rapidamente, a ouvidoria me procurou, depois fez um programa comigo. Então, quer dizer, eu acho que são instrumentos que a sociedade não está habituado a ter de recall na mídia. Nós temos um único, praticamente um jornal privado que tem uma ouvidoria. Né? As nossas emissoras de televisão privada não têm a ouvidoria, não tem nenhum veículo. Se eu estou descontente com uma emissora com uma programação de uma TV comercial, como é que eu me defendo disso? Que faz violação dos direitos humanos toda hora? Só se eu for abrir uma ação junto ao Ministério Público para denunciar aquela emissora. Na emissora pública, você tem canais de diálogo, então acho que também essa é um instrumento de fortalecimento da televisão pública. Olha, eu tenho uma outra pergunta aqui de um telespectador, é de Icapuí, no Ceará, e ele dirige a pergunta para a Rita, que é a presidenta do Conselho Curador da EBC. Ô Rita, ele pergunta: o que fazer, já que a mídia hegemônica não informa, se vocês, se dirige ao Conselho, perderem o controle da informação? Bom, é uma suposição. É uma suposição. É uma suposição. É uma suposição, como foi dito aqui, né, como a Bia disse, nós temos que nos preocupar com os riscos também da ingerência, como a imprensa tem trazido de informações sem fontes. Há sempre uma ameaça de que a sociedade, porque vamos tirar vocês como se fôssemos uma gestão determinada, que a sociedade perca o controle da EBC. Será para a sociedade um desastre porque o processo de construção da comunicação pública, ele é uma experiência que tem a ver com uma luta da sociedade para a democratização de toda a comunicação. E ela é só um tripé e uma experiência que tem a participação, que tem a presença da sociedade, fazendo esse debate e tentando levar subsídios para Congresso, e trazendo e acolhendo os subsídios da sociedade. Por exemplo, o seminário, né, que a Renata mencionou aqui. Nós fizemos no ano passado, o Conselho Curador fez, não foi um seminário só do Conselho, porque ele foi todo construído com as organizações da sociedade civil, com o governo também, com as universidades. Então, foi um amplo debate para proteger, para se avançar. E assim, alguns consensos emergiram ali, né? E um deles é que, para que a gente não perca, nós precisamos separar mais claramente e muito claramente o papel que a EBC tem. Quando ela presta um serviço, quando ela vende um serviço para o governo, que é o serviço de fazer a NBR, e todo o restante, que é esse rol de veículos que a Renata mencionou. E tem a Agência Brasil, que fornece informação para toda essa imprensa brasileira. Então, o que nós vamos fazer, a sociedade vai reagir, porque a sociedade está lutando muito. A EBC é fruto dessa luta, ela não é fruto da vontade de um governo. Então, primeiro, nós não vamos perder porque nós já tem uma mobilização, uma simples faísca já colocou fogo. Estou vendo aqui o Gésio, os trabalhadores também, sempre que eles vêm trazer pautas dos direitos deles, discutem
o projeto da IBC. Então, deixa eu aproveitar e colocar o Gésio outra vez aqui. Eu sei que, por exemplo, a FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas, tem desde o seminário, esse seminário de fundação praticamente da IBC, aquele seminário de televisões públicas, tem trabalhado muito essa ideia de também estar estimulando não só as questões corporativas, mas as questões institucionais. Eu queria ouvir o Gésio sobre essa questão dos trabalhadores e dos jornalistas preocupados com a questão mais geral da comunicação pública no Brasil. Jornalistas não, né? Os radialistas também têm um papel muito importante. E eu acho que uma preocupação que a Tereza trouxe no primeiro bloco, que é a questão do financiamento, que afeta diretamente a autonomia da comunicação pública, né? A gente teme muito pelo estrangulamento da IBC nessa ruptura de governo, como ocorreu em outros governos estaduais, como ocorreu no Rio Grande do Sul, como ocorreu no Pará, como ocorreu em várias mudanças de governo, em que as TVs públicas são estranguladas na parte financeira que impede seu desenvolvimento. Então, nesse momento, a gente tem uma apreensão muito grande, porque não foi regulamentado o fundo que seria resultado da contribuição de fomento para a comunicação pública prevista na lei da IBC. Então, o fundo foi contingenciado ao longo do tempo, né? Não foi disponibilizado esse fundo diretamente, autonomamente, pela IBC para utilização para a comunicação pública, que também seria dividido para as outras empresas públicas. Então, esse fundo é previsto legal. Então, para os trabalhadores, nesse momento, o grande esforço é para a defesa, sim, da lei da IBC, né? Porque a lei da IBC é um avanço frente às outras legislações no país, às outras empresas. Então, garantir a autonomia do seu corpo funcional, garantir a autonomia, inclusive, da presidência que foi nomeada e garantir também o seu financiamento e que não haja cortes e não estrangulamento da comunicação pública. O Gésio lembra bem, a BBC... A gente falou tanto da BBC aqui, a gente fala do modelo institucional e esquece a questão do financiamento. A BBC é financiada pelo telespectador. Ele paga uma taxa anual, toda residência na Inglaterra paga uma taxa anual para ter um aparelho de televisão em casa. Essa questão do financiamento ela é muito importante. Inclusive, alguns anos atrás, a Frente Parlamentar pelo Direito à Comunicação e Liberdade de Expressão, a Frente Com, lá em Brasília, que reúne parlamentares, coordenada pela deputada Luísa Erundina, fez um seminário para discutir exatamente o financiamento da comunicação pública, né? Porque esse é um problema, porque quando a gente diz que a comunicação pública precisa ter autonomia de gestão, ou seja, para garantir a sua independência editorial, para garantir o interesse público, ela também precisa ter autonomia financeira. O que significa isso? Não significa que o Estado tem que se abster de dar um suporte financeiro para a comunicação pública, muito pelo contrário. É papel do Estado promover diversidade e pluralidade nos meios de comunicação, inclusive financiando uma parte do funcionamento da televisão pública. Mas esse não pode ser a única fonte de financiamento. Nos governos estaduais, a gente tem visto isso, né? Então, que formas? Por exemplo, as universidades. As universidades também têm esse debate da autonomia. Autonomia de gestão e autonomia financeira. A maneira como as universidades estaduais resolveram a autonomia financeira foi garantir uma quota à parte do ICMS para que elas pudessem funcionar e ter autonomia. Nós temos que encontrar também mecanismos de financiar a comunicação pública para dar também recursos que não venham só do Estado. Muito bem. Vinícius, a Bia tinha pedido a palavra, é a última participação lá de Brasília, depois você entra aqui na conversa. Bia. É muito rápido, Lalo. É só para dizer, para dialogar com aquele telespectador que perguntou como é que a sociedade pode ajudar. Acho que a Tereza falou e acho que temos acordo da importância das pessoas e dos cidadãos e cidadãs procurarem os conselhos, mas eu queria deixar um canal de comunicação aqui, que é uma página no Facebook, vou fazer uma propaganda de uma rede social, mas que é da Frente em Defesa da IBC e da Comunicação Pública, que existe, que se organiza e que nesse momento vai estar bastante ativa aí para a gente fazer esse debate nesse momento de transição de governo. Então, convidar todo mundo para entrar na rede social, na página da Frente em Defesa da IBC e da Comunicação Pública, e
quem quiser conhecer um pouco as experiências dos outros países que a gente falou aqui rapidamente, tem um livro do Intervozes, que é sobre os sistemas públicos de comunicação, que está disponível gratuitamente para baixar no nosso site. É isso, obrigada. Estou com o livro aqui, viu, Bia? Eu também estou com o livro aqui, já mostrei para o telespectador. É um livro muito importante, porque ele trata de sistemas públicos de comunicação em vários países do mundo. Nós falamos aqui de algumas poucas experiências. O livro aqui do Intervozes é bem mais abrangente. Eu acho que quem se interessar pelo tema do debate de hoje deveria ter acesso aqui a este livro, chama Sistemas Públicos de Comunicação no Mundo, publicado pela editora Paulus. Dá para ver aí? É esse o livro para a gente poder conhecer outros sistemas de comunicação. Vinícius, a palavra. Eu queria alertar para uma estratégia que é frequentemente usada quando você quer reverter direitos, conquistas sociais, que é a retórica, a metáfora da contabilidade, né? Então você coloca lá, determinado sistema EBC custa tantos bilhões, esses números aparecem em totum, sem que você explique, sem que você entre no mérito do investimento, simplesmente se joga essa metáfora dizendo que assim, olha, é como se fosse uma família que está em crise, está devendo muito, precisa fazer certos cortes, então a gente precisa priorizar. Vamos priorizar o quê? A gente tem dívidas, vamos priorizar o pagamento então dos juros bancários para a gente não rolar a dívida e cair num abismo financeiro. Então, cria-se uma metáfora da família e da contabilidade em que você tem que cortar aquilo que não é essencial, prioritário. E a primeira lista dos cortes é sempre os direitos, os ministérios da cultura, dos direitos humanos, da comunicação livre, ou seja, tudo aquilo que não faz parte da estrutura, né, dura do Estado, do gerenciamento e financiamento do sistema produtivo, tudo isso é visto e é propagandeado como sendo supérfluo e que, portanto, pode esperar, pode ser desmontado. E, na verdade, todo passo atrás representa uma derrota que nos remete a um retrocesso, que dar aquele passo novamente é um custo imenso de retomada. Então, deixarmos que esse passo, esses retrocessos que estão sendo colocados aí na pauta, no noticiário cotidiano desses dias, esses retrocessos se realizem, significa a gente voltar décadas na maneira como a nossa sociedade avançou. E nós já estamos muito atrasados em relação aos países ditos de primeiro mundo. Ou seja, permitir que esses retrocessos aconteçam por meio de metáforas contábeis, eu acho que é uma tragédia que a gente não pode permitir que aconteça. Olha, eu tenho uma outra pergunta aqui do Maurício Savarese, pelo Twitter. Ele pergunta, eu vou perguntar para a Rita, porque é uma pergunta muito específica, se o Conselho da IBC iria até o Supremo Tribunal Federal, se preciso, para garantir o mandato do diretor-presidente. O Conselho Curador vai até onde for preciso para defender o projeto da IBC, a legalidade. O mandato do diretor-presidente faz parte dessa legalidade. Então, o Conselho está pronto para qualquer iniciativa que ele tenha que tomar em defesa da sociedade. Agora, nós estamos falando de uma ameaça que paira, nós queremos um debate de alto nível, nós queremos saber o que está sendo proposto para a EBC, para que a gente possa discutir e enfrentar junto com a sociedade esse processo, e com os trabalhadores e com a gestão da empresa, esse processo. Não dá para a gente considerar notinha de jornal como informe oficial de governo interino. Independente dessa questão conjuntural, Renata, nós estamos chegando ao final aqui do programa, eu queria ouvir de vocês uma palavra sobre o futuro da comunicação pública no Brasil. Lembrando, às vezes, o Vinícius lembrou, às vezes fala nesses números, não sei quantos bilhões, não sei o quê, e não esquecem que nós temos 2 emissoras de televisão, 8 emissoras de rádio, uma que cobra toda a Amazônia, uma televisão internacional, uma agência de notícias que cobre o Brasil todo, e às vezes as pessoas não têm a dimensão do que é a IBC. Eu pergunto para vocês, o que precisa para essa comunicação pública se consolidar, né, se tornar uma questão de Estado mesmo brasileiro?
Precisa perseverança, precisa apoio da sociedade, precisa investimento material, mas principalmente precisa de convicção em torno da indispensável presença de um campo público de comunicação para a gente ter uma comunicação mais democrática no país. Né? O FNDC, que é o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, luta para que a gente tenha mais diversidade e pluralidade na mídia brasileira, a gente luta para garantir o direito à comunicação. A comunicação é um direito. A comunicação não é um serviço que a pessoa acessa passivamente. Ela pode reivindicar esse direito. A Tereza tinha lembrado isso logo no começo. Exatamente. Então, nós temos que ter convicção e as pessoas precisam passar a perceber que elas têm que debater comunicação. Né? A mídia não discute a mídia. Né? Então, nós temos que garantir diversidade, nós temos que garantir pluralidade e a comunicação pública faz parte dessa luta. Ela não é o único fator que garante a total democratização da comunicação, mas sem uma comunicação pública a gente fica bastante fragilizado e a nossa experiência é muito recente. Né? Então, nós temos que defender, nós temos muita crítica, né, ao processo de construção, desde a lei da EBC, a forma como o projeto foi implementado. Nós não estamos plenamente, né, satisfeitos, olha, tem que manter a EBC porque ela está ótima. Não, ela é uma coisa em movimento, que precisa ser construída a partir de críticas, reconhecendo erros e superando esses erros, mas isso só vai ser feito com a participação da sociedade e eu espero que nesse momento delicado que o Brasil está vivendo, a gente não dispense a existência dessa comunicação pública que pode ter um olhar mais plural sobre os acontecimentos no país. Né? Portanto, convido aí todos vocês que estão nos assistindo para participar dessa luta. Né? Tem a página no Facebook em defesa da EBC, que a Bia já falou. Tem o site do FNDC, que você também pode buscar outras informações. E estamos juntos aí para fortalecer a comunicação pública. Muito bem, para concluir, eu queria ver um minuto, Tereza, Vinícius, sobre essa consolidação da comunicação pública. Eu queria dizer uma pública. coisa, eu acho que é o seguinte, nós vivemos uma sociedade que é da informação e da comunicação. Ou seja, a cidadania hoje, a democracia, se faz pelo agir comunicativo e a construção de uma esfera pública onde os problemas são tematizados e consensos são conquistados para a ação do executivo, dos poderes, a partir do conceito de informação. Você não ter uma esfera pública, um sistema público que gerencie a informação de forma a induzir esses temas e fazer avançar a democracia, abrir mão da própria democracia, entendeu? Eu acho que essa é a questão fundamental. A democracia exige um sistema público onde as informações são livres, autônomas e a discussão seja realmente feita com independência. Isso é essencial para a democracia. Tereza, como você vê, sua larga experiência na TV Cultura aqui, vê esse momento agora? Olha, eu acho, a começar, a Constituição diz, no capítulo da comunicação social, diz exatamente tudo isso, o que tem que ser defendido em termos de diversidade da comunicação no Brasil, porque o que nós vivemos é um problema de diversidade. Agora, inclusive, nós temos a EBC, mas muito pouca coisa junto com ela. Existe a televisão comercial, que é um pool aí de interesses. Então, para consolidar duas ou três frentes de trabalho, eu acho. A primeira é junto ao Estado. Não estou falando de governo, porque existem investimentos estruturais que devem ser feitos, a começar pela rede de distribuição. Todo o último cantinho do Brasil tem que ter o seu sistema de recepção da comunicação pública. É uma obrigação do Estado. A universalização do acesso. A universalização está na Constituição, ninguém fala disso, certo? A começar por aí. A verba tem, mas é contingenciada. Essa palavra eu ouvi a vida inteira. Está lá, mas contingência. Por quê? Está contingenciado. Quer dizer, eu só vou dar C. Nós estamos terminando. Então, há uma luta nessa esfera e outra luta na rua, junto nas casas, com as pessoas, para que esses dois caminhos se juntem para consolidar a diversidade da comunicação pública no Brasil, que é essencial para o fortalecimento da nossa vida democrática. E civilizada. Muito obrigado. Muito obrigado
a vocês, aos 4 aqui em São Paulo, aos 2 companheiros lá em Brasília, pelas informações, pelos esclarecimentos que vocês deram ao telespectador, muitas vezes ainda pouco informado sobre as diferenças entre o que é comunicação pública, o que é comunicação estatal. Enfim, muito obrigado a todos. Eu quero agradecer também a você que nos acompanhou em mais um Ver TV. Lembrando que todos podem entrar em contato conosco pelo Twitter, pelo Facebook ou pelo nosso endereço eletrônico, que é o vertv@ebc.com.br. Até a semana que vem com mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá!